Graças a Deus. Senta um pouquinho, irmãos. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém? Antes eu vou adorar o Senhor comigo. Vontade de louvar o Senhor essa noite. Glória a Jesus. Os irmãos, pode abrir a vossa Bíblia no livro de Jonas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Livro de Jonas, no capítulo de número 3 e no versículo de número 1. Diz assim a
a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disser. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, 3 dias de caminho. Podemos assentar-nos. Eu tinha outra mensagem, mas o Senhor, chegando na igreja, o Senhor me deu essa mensagem. Eu falei: Senhor, eu já ouvi essa mensagem 1000 vezes, né? Mas o Senhor, quando eu li a palavra, aonde fala assim: levanta e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu disser. Glória a Deus, então nós vemos que Deus, Ele já tinha a mensagem, a palavra e a pregação que Jonas iria pregar. A Bíblia não relata qual foi a palavra que ele pregou, né, pastor Cláudio? Mas foi uma palavra dura, porque Deus falou: pregue contra ela. Queridos amados irmãos, já ouvi, como eu falei, já ouvi essa mensagem várias vezes, diversas vezes, de diversos modos, né? Deus, Ele usa cada pregador de cada maneira. Já vi alguns pregadores falar que Jonas era covarde, Jonas era medroso. Cada um Deus usa como quer. Mas olhando a história de Jonas, ele odiava o povo de Nínive pela maldade e pela crueldade que aquele povo, aqueles reis, faziam com as outras nações. Nínive era uma cidade a qual tinha um dos reis mais perversos daquela época. Nínive possuiu 3 tipos de rei, e todos os 3 reis, a Bíblia relata que foram os reis mais cruel que houve na face da terra. Um deles era o rei Senaqueribe, era um dos reis muito cruel, né? E nós vemos então, lendo a história de Jonas, e nós vemos que Jonas, ele odiava aquela cidade, ele odiava aquele povo, porque na verdade Jonas, ele queria que Deus destruísse a cidade. Jonas não queria que Deus salvasse a cidade. O ódio de Jonas era tão grande pelaquela cidade, porque ele queria que Deus destruísse a cidade. Tanto é que depois que ele pregou que Deus salvou o povo, ele ficou aborrecido. Se fosse um de nós pregador que pregasse Deus salvar a sua cidade inteira, nós ficaria feliz. E Jonas, ao contrário, ele ficou aborrecido. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para entender a palavra, nós vemos que primeiramente Jonas fugiu. Jonas desobedeceu. A palavra de Deus nos diz que no versículo, capítulo número 1, a palavra diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amittai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face de Deus. Jonas se levantou não para ir pregar a palavra, mas para fugir da presença de Deus, para se esconder da presença do Senhor. Aleluia. Queridos amados irmãos, essa é uma das mensagens muito interessante para nós no dia de hoje. Fazer missão não é fácil. Pregar sobre culto de missão não é fácil. É muito fácil estar aqui dentro junto com os irmãos, pregando a palavra do Senhor, todo no ar-condicionado, todo bonitinho. O difícil é não sair nas ruas pregando a palavra de Deus. O difícil é deixar 99 dentro da igreja e resgatar uma que se distanciou da presença do Senhor. Essa é a nossa missão. Essa é a verdadeira missão. É ir atrás daquele que se desgarrou do aprisco. É ir atrás daquele que saiu, se afastou da casa do Senhor.
É muito fácil chegar aqui, como hoje, pregar para os irmãos, está todo mundo aqui dentro do arzinho fresco, todo bonitinho. O difícil é você entrar numa boca de fumo. O difícil é você ir lá debaixo do viaduto, 2, 3 horas da manhã, como eu já fiz. Esses dias atrás, uns meses atrás, um amigo meu, um pastor, falou: vamos entregar sopão com nós? Eu falei: rapaz, eu já trabalhei nessa área. Eu congregava na igreja de Avivamento Bíblico, pastor Clóvis, e eu tinha essa missão. Toda sexta-feira, de 15 dias, nós tínhamos essa missão, né? Tinha as irmãs que faziam sopão, meia-noite, nós saíamos nas bocas aí, nos lugares, no bairro Primavera. E aí, quando nós chegávamos, eles se sentavam tudo na beira da calçada, alguns sujos, alguns insuportáveis, mas você tinha que fazer a missão. E aí você dava para cada um copo de sopa, eles bebiam. Muitos deles pediam um abraço, outros tremendo de frio, outros doentes. E o que me chamava muita atenção, meus queridos amados irmãos obreiros da casa de Deus, muitos eram filhos de pastor, filhos de missionário, filhos de pregador, filhos de irmã do círculo de oração. Aleluia! É fácil nós fazer missão dentro da igreja. É fácil nós fazer missão, pregar a palavra aqui dentro. O difícil é nós sair lá fora, irmãos. Missão é como nós tínhamos um culto aqui, apesar que eu fui falho diante desses cultos que tinha nas ruas, a qual o pastor Cláudio levantou e depois parou, né? Isso é missão. Você sair nas esquinas, nos bares, no lugar, pregar a palavra de Deus. Isso é missão. E a palavra do Senhor nos diz que então Jonas, glória a Deus, Deus ordenou: vai na cidade de Nínive e prega a minha palavra. E a palavra do Senhor nos diz que Deus falou para Jonas: levanta-te e vai à grande cidade. Primeiro passo que Deus falou para Jonas: levanta-te. Esse é o primeiro passo do chamado do pregador de missão. É levantar-se e colocar na posição que Deus quer. Quando Deus diz: levanta-te, Deus falou para Ezequiel: filho do homem, levanta-te e põe de pé que eu falarei contigo. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que então Jonas se levantou para fugir diante da face de Deus, diante da face do Senhor, para a cidade de Tarsis, e desceu a Jope e achou um navio que ia para Tarsis, pagou pois sua passagem e desceu. E nós vemos que Jonas só ia descendo para baixo. Segundo os escritores, diz que a cidade de Nínive era para cima. Se eu estiver enganado, você me corrige. E Jonas só foi descendo. Jonas não estava ainda preparado para levar a mensagem naquela cidade. Era uma cidade cruel, uma cidade onde os reis cortavam, matavam os esposos na frente das esposas, matavam os filhos, cortavam os pescoços e penduravam a cabeça nas estacas dentro da cidade. Mas isso não foi uma causa de Jonas não ter ido pregar a palavra. Jonas, ele tinha um ódio no coração daquele povo. Aleluia. O rei Senecarib, o rei Manassés, foi um dos reis a qual cerrou o profeta Isaías no meio, dentro da cidade, no centro da cidade, na frente de todo mundo. E segundo os escritores, diz que Jonas presenciou tudo aquilo, toda a maldade que aquele povo fazia. Aleluia. Então Jonas, ele desceu para dentro daquele barco para ir com eles a Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez se levantar uma grande tempestade, e o navio estava prestes para se quebrar. Aleluia. O profeta Isaías 43, versículo 13, ele disse: antes que houvesse dia, eu sou.
não há quem possa escapar das minhas mãos. Se Deus te chamou, você não vai escapar. Se Deus te escolheu, você não vai escapar. Se Deus te separou, você não vai escapar, porque não tem para onde correr, não tem para onde se esconder da face do Senhor. E se Deus te chamou, se Deus te escolheu, se Deus te ordenou, aleluia, você pode ter certeza que Ele está contigo. Glória a Deus. Hoje de manhã na escola dominical nós comentamos sobre isso, que Deus, Ele não quer saber se você vai, se você quer, Ele não quer saber se você pode, simplesmente Ele fala, vai. Ele ordenou a Abraão, Abraão, sai do meio da tua parentela, é uma ordem, Abraão. E Ele ordenou a Jonas, levanta-te, ponte de pé, põe na posição e vai na cidade de Nínive pregar minha palavra. E a palavra do Senhor nos diz que então Jonas tentou fugir da presença de Deus, levantou-se, mas para fugir da presença do Senhor, aleluia, desceu para Jope, depois desceu para dentro do navio, para o porão do navio, e a palavra do Senhor nos diz que porém desceu ao lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. Louvado seja o nome do Senhor. O que precisa Deus fazer na tua vida para você sair desse sono? O que precisa Deus fazer dentro da igreja para nós levantar desse sono e sair evangelizando e pregando a palavra de Deus? Tem almas gritando lá fora, tem almas gemendo lá fora. Aqui dentro é muito fácil nós pregar. Jesus, nas suas palavras, Ele disse que o são não precisa de médico. O que precisa de médico são os doentes, e os doentes estão lá fora. Aleluia. Muitas das vezes, me perdoe que eu vou dizer aqui na direção de Deus, o irmãozinho se afasta da igreja, fica alguns dias servindo a igreja, primeira palavra que nós falamos, está em pecado, não vem mais na igreja porque está em pecado, mas não temos o caráter de ir atrás do irmão, saber o que está acontecendo, não temos essa coragem de ir na casa do irmão, irmão, você está precisando de uma cesta básica, você está precisando de um dinheiro, de algo para comprar remédio na farmácia. Não, o primeiro passo é julgar o nosso irmão. A palavra diz que o pastor deixou a 99 e foi atrás da ovelha perdida. E lá ele achou ela toda cheia de carrapicho, cheia de carrapato, toda doente. E a palavra do Senhor diz que o pastor colocou ela nos ombros e trouxe ela de volta. Aleluia, e deu um banho nela e curou todas as feridas. E a palavra do Senhor nos diz que então Jonas, veio a grande tempestade, e aí Jonas foi lançado no fundo do mar. Deus é tão misericordioso na nossa vida, irmãos. Aleluia. Deu a segunda chance para Jonas. Tão misericordioso que ele enviou um grande peixe. Então Deus não abre mão do teu chamado. Deus te escolheu porque Ele sabe a tua capacidade. Deus te chamou, te escolheu porque Ele conhece. Segundo os escritores, antes de Deus falar com Jonas, para Jonas pregar a palavra em Nínive, alguns profetas fizeram curso, alguns profetas, pastores fizeram curso para ir pregar na cidade de Nínive. Segundo as escrituras, 33 profetas fizeram curso, aleluia, de teologia, fizeram curso de línguas estranhas para ir pregar na cidade de Nínive. Mas Deus já tinha um pregador certo, Deus já tinha um chamado certo, Deus já tinha, aleluia, a palavra certa. Ele disse: Jonas, vai em Nínive e prega a minha palavra contra aquela cidade, porque o seu pecado, a sua milícia subiu até mim. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz, e Ele lhe diz: levantar-me-ei, lançar-me-ei ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade.
A nossa desobediência com Deus traz grande consequência na nossa vida. Quando nós saímos, fui falar hoje na escola dominical, quando saímos da direção de Deus, as consequências, pastor Clóvis, ela vem sobre a nossa vida. Quando nós tomamos a direção errada, irmãos, por isso que muitas das vezes passamos por luta, por tempestade, porque decidimos, aleluia, tomar a direção por nossa conta, decidimos deixar Deus de lado, decidimos tomar a nossa direção. Aconteceu assim com Jonas. Jonas tomou outra direção. Quantos crentes dentro da igreja estão saindo da igreja tomando outra direção, estão passando por luta, por dificuldade, porque, aleluia, tomaram outra direção. Mas Deus é misericordioso, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que então Jonas confessou o que estava acontecendo, o barco estava quase afundando, aleluia. Mas Deus, louvado seja o nome do Senhor, com a sua infinita misericórdia, lançou um grande peixe, glória a Jesus, e ali Jonas foi parar, aleluia, desceu mais uma vez nas profundezas da barriga de um peixe grande, diz a palavra do Senhor. E aqui no versículo de número 3, no capítulo de número 3, glória a Deus, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disser. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Jonas viajou 3 dias de viagem para chegar na cidade. E a palavra nos diz aqui no versículo 4, que quando Jonas desceu ali do navio, e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, já tinha que andar mais um dia para chegar na cidade. E ali Jonas já começou a pregar a palavra, dizendo: ainda daqui a 40 dias Nínive será divertida, louvado seja o nome do Senhor. Jonas começou a falar a palavra, Jonas começou a obedecer a palavra de Deus, Jonas começou a entrar na direção de Deus. Ele dizia: daqui a 40 dias a cidade será destruída, a cidade será acabada, porque os seus pecados chegaram até as narinas de Deus, chegaram até a presença de Deus. Nós temos, irmãos, que pregar a palavra do Senhor, o arrependimento, porque Jesus está voltando. Foi lindo a palavra aqui nessa noite, que Jesus está voltando, não sabemos o dia nem a hora. Estamos no tempo de pregar o arrependimento, a salvação dentro das igrejas, irmãos. Aleluia! E a palavra do Senhor nos diz que então o povo daquela cidade ouviu e creu na palavra de Deus. Aleluia. O importante não é só você ouvir a palavra do Senhor, mas é dar ouvido e crer na palavra, crer no profeta, crer no que foi pregado. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta você ouvir essa palavra aqui, entrar no ouvido, sair no outro e sair lá fora como se não tivesse ouvido. Nós temos que crer na palavra do Senhor. E Arábia chorabacatu. Deus está falando conosco aqui nesta noite. Deus está falando com a igreja aqui nesta noite. Deus te chamou, te escolheu, te separou para levar a palavra, para falar do seu amor. Aleluia. Tem pessoas aqui que têm chamado de Deus. Tem pessoas aqui que Deus chamou, aleluia, e você está calando a voz de Deus no teu ministério. Tem pessoas aqui dentro que Deus já chamou, que Deus escolheu, que Deus separou, mas você não tem dado ouvido a palavra do Senhor. O que vai ser necessário Deus fazer na tua vida para você crer na palavra de Deus? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E a palavra do Senhor diz que os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou até o rei de Nínive, levantou-se do seu trono, tirou-se de suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre
a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem boi, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem bebam água. Ou seja, todos, cachorro, animal, todos jejuaram. E houve um grande arrependimento naquela cidade. Houve um grande clamor, houve um grande arrependimento, houve uma grande salvação dentro daquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor, porque o arrependimento, eles deram crédito à palavra de Deus. Precisamos dar mais crédito à palavra do Senhor. O profeta Isaías, no capítulo número 53, ele disse: quem deu crédito à nossa pregação? Aleluia! Temos que vir na igreja, irmãos, para ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra nos diz que todos proclamaram jejum diante da presença de Deus. O rei se vestiu de pano de saco. Naquela época, quando o rei fazia esse gesto, era um gesto de humildade, um gesto de se prostrar diante do Senhor. Precisamos se humilhar mais diante da presença de Deus. Chega de nós andar nas ruas de narizinho empinado, pensando que somos alguma coisa. Nós não somos nada, nós somos como todos são. Aleluia, nós não somos diferentes de nada, de A e de B. Todos somos igual, diz a palavra do Senhor. Muitas das vezes achamos que somos alguma coisa só porque temos um carrinho bonito, só porque temos mais dinheiro, temos uma casa bonita. Louvado seja o nome do Senhor. Se preocupe com a tua salvação, se preocupe com a alma que está gemendo lá fora, com a alma que está doente, com a alma que está na UTI. Esta é a mensagem de Deus para a igreja. Aleluia. Tem uma pessoa todo mês, alguns irmãos aqui já sabem do que eu vou falar. Todo mês eu visito ele no presídio. Sexta-feira agora é dia de eu visitar. E lá é uma salinha de 3x3. E na hora que você chega para visitar, ele vai lá, tira os presos, traz todos os familiares, as pessoas, vai e visita. E a primeira vez que eu fui, a pessoa que foi visitar falou assim: ó, ele é pastor, ele é pregador da palavra. Irmãos, eu passei por apuro. Aqueles presos todíssimos diários se joelharam em redor de mim. Eu passei apurado, pedindo oração, me agarrava nas pernas, nos braços, chorando, gemendo, pedindo socorro por uma palavra. Filho de pastor, como eu falei, filho de pregador da palavra de Deus, pessoas desviadas. Aleluia. Precisamos ser mais humanos. Jesus disse assim: olha, naquele dia, eis que eu estive nu e não me vestisse, eis que eu estive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive preso e não me visitasse. Aleluia. A última visita que eu fui fazer lá foi 5 almas que aceitou Jesus. Toda vez que eu vou, eles cantam aí na harpa, sem ordem do juiz, você não pode entrar com a Bíblia lá dentro, mas, como diz o salmista, né? Eu guardei a sua palavra no meu coração. O crente tem que ter a palavra no coração, porque nessas horas, né, você tem que saber de alguma coisa. E são 12 presos que tem numa sala lá, todos 12 aceitaram a Cristo. E toda vez, para a glória de Deus, quando eu vou lá, eles pedem oração, cantam hino da harpa, que eles permitem, né? Não permite a gente fazer culto porque precisa de uma licença do juiz. Mas eu, assim, até eu sou meio covarde com isso, já não ter falado, eu não sei como chegar até um juiz, né? Mas eu preciso fazer isso, Deus tem me cobrado. Então, queridos, a palavra nos diz que então, através daquela pregação, Jonas ganhou uma cidade inteira. E depois Jonas se revoltou. Jonas se revoltou contra Deus. Os irmãos conhecem a história.
Mas Deus, Ele é fiel. Deus te chamou para fazer diferença. Deus te chamou para ser representante dele aqui na terra. Deus colocou a igreja na terra para ser representante. Nós somos embaixador, diz no livro de Coríntios, que nós somos embaixador de Deus aqui na terra. Embaixador, irmão, é representante de um estado, de um país. Você é embaixador de Deus. Aleluia. Eu quero nessa noite agradecer essa oportunidade. Que Deus continue fortalecendo e nos dando graça. Em nome de Jesus. Deus abençoe.